pessoal! Vamos dar continuidade aos estudos sobre a evolução, né? Então, vocês têm que lembrar, antes de nós iniciarmos essa aula 14, daqueles conceitos básicos que nós vimos anteriormente, na aula 13. Que diz para você lá que a primeira história, a primeira das teorias evolutivas, que é bem trabalhada, vem a de Lamarck, que pôs 3 pontos para vocês. Primeiro, que você... o ser, né, durante o processo evolutivo, ele adquire características e essas características são repassadas aos seus descendentes. Então, o ambiente, ele induz você a ter uma modificação no seu corpo e essa modificação, se for benéfica, lógico, vai ficar passando para os descendentes. Logo na sequência, em seguida dele, veio Darwin, e Darwin falou, não é bem assim. O ambiente exige que os seres que habitam aquele espaço tenham características específicas para sobreviver naquele espaço. Então, o meio seleciona o indivíduo mais apto para viver naquele ambiente, naquele momento. Então, a cada vez que o ambiente muda, a cada momento, ocorre sim uma nova seleção. Então, uma seleção com características específicas para aquele ambiente novo. É claro que também não explicou toda a parte evolutiva e surgiram as ideias da genética, que pode ocorrer mutações, que era uma coisa que Darwin não conseguia explicar, que era a variabilidade dos indivíduos, né? Daí surgiu a genética, daí nós tivemos o neodarwinismo. Nesse neodarwinismo, que você já começa a introduzir a genética dentro, aí você tem lá que a seleção natural ela era possível, por quê? Porque existiam dentro daquele grupo, né, aquela população, indivíduos que tinham características apropriadas a sobreviver naquele ambiente, mais bem preparados para aquele ambiente. Esses sobreviviam, deixavam seus descendentes e os outros iam sendo eliminados. Na aula de hoje, nós vamos avançar, e esse avanço é muito grande, a gente vai entrar na teoria sintética da evolução. E essa teoria sintética é uma teoria que vai mostrar, ou teoria moderna da evolução, vários outros fatores, né? A mutação, ponto principal e a chave dessa teoria, além dos isolamentos geográfico e isolamento reprodutivo. Vamos começar. Então, como eu falei, a teoria sintética ela foi um grande avanço às ideias de Darwin. E ela vai estar estruturada em cima de 3 pontos: na mutação genética, no isolamento geográfico, no isolamento reprodutivo e na seleção natural. Essa teoria sintética também pode ser chamada de teoria moderna da evolução, ok? Nós vamos estudar então, verificar, relembrar os 4 pontos básicos no qual essa teoria está estruturada. Vamos começar. Então, para começar, né, da estrutura do nosso estudo, nós vamos verificar o primeiro ponto que sustenta a teoria sintética, que é a mutação. Aí vocês têm que lembrar, as mutações elas ocorrem ao acaso. Elas não são geradas pelo ambiente, o ambiente não vai gerar essa mutação. Acontece que nesse ambiente, como nós conversamos no slide passado, no ambiente que se encontra aquela população, ou precisa-se de alguma característica, de alguma especificidade ideal que dê sobrevivência para aquele momento. Os seres, os indivíduos que tiverem essas características vão ser selecionados, vão ter vantagens e vão sobreviver, deixar seus descendentes. Aqueles que não têm essa vantagem vão sendo eliminados aos poucos. Então, eles não conseguem chegar na idade reprodutiva, ou se chegam a reproduzir os filhotes, não conseguem competir ou manter o seu território, se alimentar, e acabam sendo eliminados. Assim, com o passar do tempo, toda a população vai começar a apresentar aquela característica ideal para aquele ambiente em que estão vivendo no momento, naquele habitat, né? Então, essa mutação que vai ocorrer lá na hora de formação de gametas, né? Ou por alguma outra alteração, vai permitir que o ser seja selecionado pelo ambiente. Agora, jamais que o ambiente vai fazer com que ele modifique. Não, isso não. Ele sempre vai ter essa característica que vai se sobressair para dar uma chance maior de sobrevivência para esse indivíduo, tá? Então, lógico, dentro da genética você vai entrar com as questões de migração, a genética, né, que vai ajudar na seleção natural. Então, todos esses fatores vão ajudar na variabilidade dessa população
e dentro dessa variabilidade, aqueles seres que tiverem essa característica benéfica, essa mutação benéfica, serão levados à frente, dominarão esse habitat. Lembre-se também que pode acontecer mutações que não tragam benefícios para a população, porque não é porque vai ter uma mutação que vai certamente ser benéfica, ela pode não ser nada prática para aquele ambiente. Então, ela também vai ser eliminada, ou seja, os indivíduos que tiverem aquela característica, uma mutação que não tem nada a ver com o ambiente em que eles vivem, ter desenvolvido membranas nos dedos no ambiente terrestre, não vai ter vantagem nenhuma, porque não vai auxiliar em natação, não vai auxiliar na locomoção. Ele pode ser eliminado daquele ambiente, porque aquela mutação que aconteceu não foi favorável para o ambiente em que ele está vivendo no momento. Ok? Vamos lá. Então, vejam bem. Nós vimos que a mutação vai ocorrer ao longo de anos, dentro daquele grupo populacional, vai modificando aos poucos, vai tendo essas alterações. Se ela for benéfica e essa característica for importante para aquele meio ambiente, ela vai sendo selecionado e os seres essa característica vai aparecendo nos outros indivíduos da população, porque eles vão deixando descendentes e você vai modificando essa população. Mas como que faz essa modificação? É a seleção natural que vai escolher esses seres. E quem que vai fazer essa seleção natural? É o meio ambiente que vai vai exercer uma pressão naquela espécie para que ela, tem a característica ou não tem. Se tem, você vai ser selecionado e vai continuar nesse ambiente. Se você não tem, você vai ser eliminado. E para a gente entender a seleção natural, nós temos 3 tipos que nós temos que compreender. A primeira é direcional, quando um dos extremos dos genótipos são escolhidos, são selecionados, pelo ambiente, tá bom? Então, nós vimos isso naquele exemplo lá das mariposas, antes e depois da Revolução Industrial, Então, o ambiente selecionou um dos extremos, ou é branca ou era escura, Dependendo do momento. No momento antes da Revolução Industrial, as brancas, elas estavam lá sendo selecionadas. Mudou o ambiente, agora é as pretas. Então, os dois extremos do genótipo desses indivíduos. A estabilizadora vai ser o genótipo intermediário. Então, que nem assim, pessoas que têm a anemia falciforme, se viverem numa região onde tem malária, o ambiente está selecionando elas, porque elas não vão pegar a malária. Então, elas têm já está falando, a hemácia tem uma forminha de foice, por isso chama-se anemia falciforme, e não tem como o protozoário entrar e gerar a malária. Então, elas vão ser selecionadas, elas são benéficas para ela ter essa característica. Eu vou chamar isso de estabilizadora. E a disruptiva é quando os 2 genótipos extremos são eleitos, são selecionados. E aquele intermediário, o heterozigoto, ele é eliminado, tá? Acontece em algumas regiões de mineração por causa das substâncias que são liberadas. Nós vamos ver no próximo slide, vai ficar mais claro com o gráfico. Então, aqui você tem um exemplo que eu falei do gráfico, como que ocorre os 3 tipos de seleção natural. Então, na linha cheia é a população evoluída e na linha pontilhada a população original. Então, você tinha uma população original, as setas é a pressão do meio. Então, pela pressão do meio, eu pressionei os 2 extremos, os 2 genótipos extremos, azão e azinho, e quem se sobressaiu foi o heterozigoto. Na direcional, a pressão ocorre num dos lados, aqui nesse caso ocorreu do lado do homozigoto dominante, empurrando essa curva para o lado do heterozigoto e do homozigoto recessivo, direcional. E no último, a pressão ela aconteceu bem no centro, ou seja, eliminando, como você vê aqui, que tem a classificação, eliminando os heterozigotos, pressionando a população ali e destacando, ou seja, selecionando quem era homozigoto ou dominante ou recessivo. Então, você consegue visualizar melhor, vendo esses gráficos, os 3 tipos de seleção natural que são muito importantes nesse processo da teoria sintética ou da teoria moderna da evolução, ok? Vamos continuar para os outros 2 que estão faltando. Então, nós estamos vendo lá,
teoria evolutiva, teoria moderna da evolução, teoria sintética, que está sintetizando para você como que ocorreu a evolução. Então, para que ocorra o processo evolutivo, você formou novas espécies para povoar a Terra. E você viu que tinha uma população grande lá de algum grupo de ser, e que durante a própria vivência deles ali, né, a integração deles naquele habitat, alguns foram sofrendo modificações, mutações. Essas mutações eram características diferentes que, se fossem, né, naquele momento benéficas, se sobressaíam, sobreviviam, e os outros que não tinham essa característica iam sendo aos poucos eliminados. Então, as espécies foram passando por modificações e passam por modificações durante esse período todo desse processo evolutivo. E daí nós temos aqui duas definições que vocês têm que saber. Como essas populações, ao longo do tempo, podem acumular diferenças, vão originar novas espécies, como acontece aqui, de duas formas. Por anagênese, é que você parte de uma espécie que você tem, uma população inicial, que modificou tanto, foi alterando tanto que você, lá aqui na frente, agora no presente, você tem uma espécie totalmente diferente, de tantas características que foram acumuladas e modificando. Ou pode ser por cladogênese, quando você tem um ancestral, e esse ancestral, ele continuou nessa linha, né? Continuou com as características que ele estava, mas em algum ponto ele sofreu algumas modificações e gerou uma nova espécie, tá? Então, por cladogênese, nós vamos também estudar as características que levam a formar novas espécies por anagênese ou por cladogênese, ok? Então, outro termo que vocês têm que conhecer é esse aqui, ó, a vicariância. O que ela vai falar? Ela vai falar que por algum momento, você quando vai estudar, claro, você vai fazer todo o estudo de um taxon, o que você vai? Você vai procurar toda a distribuição dele, como surgiu. E você consegue ver que que nem essas aves aqui, como você tem a ema, o avestruz, né, o kiwi, eles têm muitas características semelhantes. E quando você vai estudar, você vai chegar num ancestral comum. Mas o que aconteceu para você ter essas diferenças? É porque em algum momento, você sabe disso, todos os continentes estavam interligados. Então, eles tinham um ancestral comum. Na hora que você teve essa modificação, essa separação desses continentes, cada um ficou numa parte, num pedaço, numa região, e foi modificando, foi tendo mutações, foi tendo variabilidades, que foram sendo selecionados com as melhores características para aquele ambiente em que eles se encontram. Então, é uma barreira que ocorreu aqui, né, que separou eles e acabou gerando esses animais, esses seres, né, diferentes, mas que têm um ancestral comum, que nós vamos também verificar como isso aconteceu. Bom, até agora você está relembrando alguns conceitos, né? Então, seleção natural você está vendo desde o darwinismo. Mutação você já tinha começado a ver lá no neodarwinismo, mas você viu agora com mais ênfase porque sim, agora você conhece, você tem um conhecimento da genética. Mas esse terceiro ponto, que é o isolamento geográfico, é a primeira vez que ele aparece. O isolamento geográfico já está dizendo para você, você vai pôr uma barreira geográfica entre uma população. Então, a partir de uma população inicial que você tenha, você vai colocar uma barreira geográfica e essas populações vai ser dividida em população A e população B. Lembrem bem, a definição de população. Aqui é um conjunto de seres de mesma espécie, aqui é a mesma espécie. Eu só chamo de A e B porque está em ambientes diferentes. Então, vão sofrer pressões diferentes devido aos ambientes que se encontram. Essas populações vão ficar separadas, vão acumular diferenças devido à reprodução, às mutações que vão ocorrendo, mas a partir do momento que eu junto elas novamente no mesmo espaço, elas são capazes de reproduzir entre si e surgir raças diferentes. Então, essa divisão que eu passo aqui, a barreira, pode ser a separação de uma ilha por água, ou a formação de barreiras como morros e montanhas, formação, né, separação, divisão de lagos, como aqui, ó, ocorreu um acúmulo de material sedimento no centro, ou interrupção de uma floresta, por exemplo. Então, isso vai fazer um isolamento geográfico, mas ele não é o suficiente ainda
o tempo que essas espécies ficaram separadas não foi suficiente ainda para formar uma espécie nova. Eu só formei uma raça nova dentro da mesma espécie, ok? E o quarto ponto que nós vamos ver é o isolamento reprodutivo. O que esse isolamento reprodutivo me diz? Ele me diz assim, que eu tenho uma população inicial, que essa população por algum motivo foi separada geograficamente, mas ficaram ali acumulando as suas diferenças por muitos e muitos anos, muito e muito tempo. Tempo suficiente para quando eu colocar as duas juntas, elas não conseguem mais ter a reprodução. Então, eu tenho agora, em vez de população A e população B ser da mesma espécie, eu vou ter espécies diferentes. Por quê? Porque o fluxo gênico que ficou gerando dentro da população A foi totalmente diferente da B. Porque os processos seletivos, ou seja, a pressão ambiental que tinham em cada lugar, eram diferentes. E isso fez o quê? Uma seleção das melhores características tão grande, porque o tempo foi tão grande de isolamento geográfico, que gerou um isolamento reprodutivo. E a partir do momento que eu coloco os dois juntos, não tem mais como ter o cruzamento, eu não tenho mais espécies, a mesma espécie, eu tenho espécies diferentes. Então, o processo de isolamento reprodutivo que vem, né, sempre com isolamento, não sempre, tá, gente? Tem casos que não precisa de isolamento geográfico, mas leva sempre a uma especiação. Então, o isolamento geográfico vai levar a se formar uma raça nova. Um isolamento reprodutivo, pelo acúmulo e pela pressão do ambiente, acúmulo de diferenças por causa das mutações, e pela pressão que o ambiente faz, vai gerar uma espécie nova nesse ambiente. Então, essa teoria sintética está dizendo para você que tem sim uma modificação da variabilidade devido às mutações que ocorrem, tem uma seleção do ambiente e tem isolamento reprodutivo e o isolamento geográfico que vão gerar, que vão transformar, que vão mudar, que vai mostrar o caminho que as espécies tomaram, o rumo que elas tomaram para formar as espécies que nós conhecemos hoje. Então, pessoal, se você tem lá uma população, né, inicial, que você separou geograficamente, por alguma barreira foram separadas, elas ficaram sofrendo fluxo gênico dentro delas ali, ó, sem troca nenhuma externa, só entre elas. O ambiente foi selecionando, aí surgiram, quando você coloca junto, elas não conseguem mais cruzar. Mas que mecanismos são esses que não permitem cruzar? Que é o que nós vamos ver agora. São dois grupos, ou são mecanismos pré-zigóticos, antes da formação do zigoto, ou pós-zigótico, após a formação do zigoto. Isso vai impedir o acasalamento entre os dois. Então, vamos ver um por um agora. O primeiro mecanismo é o habitacional. O habitacional já está dizendo para você, tem um ancestral comum, que tinha uma população que foi isolada geograficamente, foi isolada reprodutivamente, né, teve isolamento reprodutivo e adquiriram características específicas e que hoje habitam regiões diferentes. Então, ocupam lugares diferentes, não tem como mais nem se aproximarem para ter o cruzamento. Também, se chegasse a ter esse encontro, as características são tão claras para uma e para outra, são diversas, que não tem como eles terem esse acasalamento. O segundo mecanismo, né, é o sazonal ou estacional. O que está dizendo? Que ocorre o acasalamento em diferentes épocas. Isso acontece bastante com as plantas, tá? Que a florada delas é diferente, ou seja, quando estão na mesma região, mas quando uma está florescendo com o pólen pronta para fazer a reprodução, a outra não tem as suas estruturas ainda preparadas para isso. Então, como é época diferente, não tem como se reproduzir. O mesmo caso que dei outro exemplo, que é um grupo de rãs que vivem na mesma lagoa, né? Que a época de reprodução das duas é diferente, então não tem como elas entrarem mais em contato. Lembre, um ancestral comum que gerou esses grupos porque foram separados por algum motivo, algum isolamento geográfico, ficou muito tempo e agora tem características próprias. Outro tipo de mecanismo é a existência de rituais diferentes para o acasalamento. Então, qualquer ritual, qualquer passo, foi desenvolvido também. É uma população inicial, separou-se,
começou a se desenvolver, ele desenvolver hábitos diferentes, técnicas diferentes, que a fêmea, que geralmente é a fêmea que vai escolher o macho, lógico, ali na hora do acasalamento, aí na hora que ela vai escolher o macho que tem as características do grupo dela, ela não vai escolher do outro grupo. Então tem um ritual diferente, então não é sempre, não tem a formação do acasalamento, não tem a formação do embrião. Então, os dois últimos mecanismos pré-zigóticos, um é mecânico e outro é isolamento gamético. O que acontece? No mecânico, existem diferenças significativas nos órgãos genitais. Então, não tem a cópula. Se não tem a cópula, não gera o bebê, né? Ocorre com algumas borboletas. E o isolamento gamético, que vai fazer com que impeça a sobrevivência do gameta masculino no corpo feminino, mostrando, né, que são espécies diferentes, não tem como ter a fecundação, não ocorre reprodução entre esse grupo, ok? E os mecanismos que a gente chama de pós-zigóticos são aqueles que vão impedir os descendentes de sobreviver. Então, por algum motivo, eles chegam, são formados, mas não conseguem ter a sobrevivência para chegar na vida adulta e deixar seus descendentes. Vamos ver cada um. Então, nós temos que ver os três itens que podem ocorrer. Então, primeiro, a inviabilidade do híbrido, quando não se completa o desenvolvimento do filhote. Então, antes de atingir a idade de reprodução, esse elemento é eliminado. O outro é o híbrido que é estéril, então esse híbrido não é capaz de gerar descendentes. E o outro acontece a formação do híbrido, o híbrido é reprodutivo, ou seja, ele tem o gameta funcional, consegue gerar a F2, a geração F2, mas a F2 tem grandes deformações ou não sobrevive. Então você passa a chegar numa descendência, mas essa descendência é eliminada em F2. Você não tem como manter. Nós temos aqui, né, mostrando para vocês sobre a esterilidade do híbrido, o cruzamento aqui da égua com o jumento, que vai dar a mula ou o burro, que é um híbrido estéril, não gerando mais filhotes. Então, você acaba ali. Você tem até a reprodução entre os seres, entre duas espécies diferentes, mas o híbrido não gera descendentes, ok? Bom, na biologia tem vários nomes que vão definir ou identificar essas especiações, né? Então, nós temos as espécies que a gente vai chamar de alopátricas, que são aquelas que vão ser formadas, tá? Em função, né, de um isolamento geográfico, dentro de uma mesma região. Então, por algum motivo, aconteceu um isolamento geográfico, e esse isolamento geográfico dentro dessa mesma região provocou a formação de espécies novas. Halo diferente, pátria e terra natal. Então, espécies diferentes dentro da mesma terra natal. Alopátricas. Então, a especiação também pode ser chamada de simpátrica, quando sim quer dizer reunião, pátria, né, a terra natal. Quando ocorre dentro da terra natal a formação de novas espécies, mas olha lá, ó, sem isolamento geográfico. Então, elas estavam habitando as regiões aqui diferentes e permaneceram nessas regiões, não saíram explorando região nenhuma, ficaram em suas regiões. É o caso, né, o exemplo dessas rãs, em que você vai ter 3 espécies diferentes na mesma região. Tá? Então, não teve isolamento geográfico, mas como elas não tiveram contato com outros grupos, o fluxo gênico, né, correu só dentro de cada grupo, e esse fluxo acabou selecionando sempre as mais rápidas, e as características ficaram tão diferentes que agora são 3 espécies diferentes, ok? Então, você viu que na teoria sintética você teve a variabilidade, né, promovida pelas mutações, e essas mutações foram importantes, que as benéficas foram sendo selecionadas para o ambiente que estavam. E ainda nós tivemos isolamento geográfico e seguido do reprodutivo. E isso vai explicar, por exemplo, o que é irradiação adaptativa, que é o que ocorreu com os grupos que nós conhecemos hoje. Então, os grupos dos mamíferos têm um ancestral comum, que era uma população num ambiente que sofreu separações, sofreu isolamento geográfico durante muito tempo. E esse tempo foi suficiente para que fosse ocorrendo modificações no corpo, e a partir dele você começou a ter uma irradiação, ou seja, modificações, surgiram novas espécies, porque essas características que eles foram
acumulando, foram diferenciando e foi formando as novas espécies que nós conhecemos, ok? Então, essa imagem, ela representa o que a gente chama de irradiação adaptativa. De um ancestral comum, você irradiou todos os outros devido ao isolamento geográfico e reprodutivo que aconteceu, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem como que funcionou ou como que é a estrutura dessa teoria sintética da evolução. Estudem bastante, façam as atividades e se precisar é só chamar que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Bons estudos, boa semana para todos!